Qual a diferença entre saidão e indulto? Quem pode receber estes benefícios? Para esclarecer estas e outras dúvidas, o programa Saiba Mais de hoje recebe o Dr. Darlan Honório, ele que é advogado criminalista. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Saiba Mais, doutor. Obrigado, Gabriel. Agradeço à equipe da TV Justiça por estar aqui esclarecendo essas questões. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a diferença entre o saidão e o indulto. O saidão, ele consiste numa saída temporária, que a lei prevê que o apenado, cumprindo a pena já em regime semiaberto, ou seja, o condenado em regime fechado não tem esse benefício, em primeiro lugar. Estando em semiaberto, ele vai poder visitar a sua família ou vai poder participar de cursos profissionalizantes ou demais atividades que o juízo da vara de execuções entender como pertinente. Enquanto o indulto natalino, que é chamado por vários de indulto de Natal, saidão de Natal, ele trata-se de um perdão da pena. É concedido aos presos que estão em situação de enfermidade, ou seja, sofrendo mais do que a própria pena, mais do que o presídio ali tem a oferecer, as condições pessoais dele estão maiores do que o que seria a pena. Então, o exemplo que nós temos é uma pessoa que está tetraplégica no hospital, todavia presa. A ele pode ser concedido esse indulto natalino. Outro exemplo é aquela pessoa que contrai uma moléstia grave dentro do presídio, como, por exemplo, enfermidades de pele que tomaram o corpo da pessoa e vê-se que ela está em situação muito grave, o próprio HIV, ou doenças como tuberculose que circulam dentro dos presídios. O Estado, vendo que esse preso tem condições pessoais piores do que a pena em si, ele concede o indulto natalino. Então, o saidão é uma oportunidade que o preso tem de visitar a sua família ou fazer um curso profissionalizante. É dado 4 vezes por ano, por até 7 dias numa semana, por cada vez. Enquanto o indulto, não, é a própria extinção da pena, avaliadas as condições pessoais do apenado. Certo. Agora, quais são os procedimentos? Quem que faz esse pedido desses dois benefícios? O preso, o juiz da vara de execução ou o advogado do preso? Primeiramente, vale lembrar que o advogado sempre vai ser o advogado, o defensor público, vai defender o interesse do apenado frente ao poder público, frente ao judiciário, independente de qualquer instituto que esteja sendo avaliado. No caso da saída temporária, que é o saidão, via de regra, o juiz da vara de execuções vai analisar as condições pessoais, vai levar a conhecimento do Ministério Público e, a partir daí, será formulada uma lista com os presos que preenchem os requisitos para essa saída. Por provocação do magistrado, com autorização do Ministério Público, essa saída temporária é autorizada. Todavia, caso não ocorra essa provocação, caso não ocorra essa análise pelo magistrado, pela vara de execuções, o advogado pode fazer uma intervenção com uma petição explicando as condições pessoais do apenado e requerendo a concessão desse pedido. Então, vê-se que é uma matéria ampla, vê-se que qualquer defensor, qualquer ente do Ministério Público ou o magistrado que está na questão, ele pode fazer o pedido e desse pedido pode vir a concessão. O indulto normalmente será avaliado pelo Conselho Penitenciário, pelo diretor do presídio e pelo advogado do apenado. O Ministério Público, uma vez que protege os interesses de toda a sociedade, ele também pode ver que as condições pessoais do preso podem levá-lo ao indulto, que é esse perdão da pena. Então, é também provocado por amplos entes que estão participando do judiciário, como advogado, juiz, Ministério Público,
Conselho Penitenciário, o próprio diretor do presídio, no caso de indulto. E no caso do saidão, via de regra, advogado, vara de execuções e com as vistas do Ministério Público no processo. Agora, esses benefícios, eles só são concedidos em datas comemorativas e quais as datas? Bom, olha só. Pode ocorrer na situação específica de um preso, a data comemorativa mais importante para ele não ser a data comemorativa mais importante ao olhar do juiz. Nesse caso, há de ser feita uma defesa de que, por exemplo, no dia de finados, para ele é muito importante que seja concedida essa autorização para que ele saia e passe a data de finados com a família. Outras datas comuns de concessão desse saidão, ou saída temporária, é aniversário de familiares, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essas datas comemorativas que para toda a sociedade para e vai olhar para um horizonte. Dia dos Pais é um grande exemplo, Dia das Mães é um grande exemplo. Quando o apenado vai estar lá dentro do presídio, pensando, poxa, eu poderia estar lá em casa. Infelizmente, estou sendo punido em estar aqui no presídio e punido porque, mais ainda nesse dia, porque eu preciso até da força dos meus familiares, gostaria de estar com meu pai no Dia dos Pais, com a minha mãe no Dia das Mães, e não estou. Então, são essas datas que a sociedade dão uma maior relevância, datas comemorativas. Dentre elas, o Natal se apresenta. Então, nós temos a saída no Natal, chamado saidão de Natal. E temos outras datas também, onde o juiz avalia se vai sair ou não. O advogado pode fazer a defesa se houver uma outra data especial, aniversário do filho, por exemplo. Ou a Defensoria, o Ministério Público, a própria petição do apenado, ele pode enviar dizendo, olha, é muito importante para mim que na data do aniversário do meu filho, que não é uma data de comoção social, é dele, e o juiz pode conceder, ele tem a autorização de conceder. Via de regra, a lei vem estabelecendo que são nos feriados nacionais, são nas datas comemorativas, onde todo cidadão comum vai estar olhando para um segmento, vai estar olhando para um horizonte. Qual a duração desses benefícios? Quando a gente fala em saidão, a gente fala numa saída temporária. Então, o juiz ele pode, até 4 vezes por ano, conceder até 7 dias na semana, em cada vez, para que o apenado esteja em pleno gozo da liberdade, com o monitoramento eletrônico ou sem ser monitorado, 4 vezes por ano, em até 7 dias. Não quer dizer que o juiz vá deferir essas 4 vezes, não quer dizer que serão os 7 dias. Pode deferir para 2 dias. Como, por exemplo, agora no Natal pode haver um saidão para o Natal, essa autorização, para que o apenado passe 3 dias com a família. 2 dias, vamos supor, dia 24, dia 25 e depois retorna ao presídio. Uma coisa interessante colocar logo, que eu me recordo que eu ainda não falei, é que esses presos normalmente já estão em regime semiaberto. No regime semiaberto, o preso sai para trabalhar. Ele sai para trabalhar, mas não sai para ver a família. Então, essa saída dele é durante o dia e é tudo muito correto, monitorado, e ele volta para dormir no presídio. Então, é a oportunidade que ele tem de ficar até 7 dias com a família, sem se falar em estar trabalhando. Enquanto no indulto, também chamado de indulto natalino, o preso sai e não vai voltar mais. Ele é perdoado. É autorizada a saída do preso, são entregues os pertences a esse preso e ele não precisará regressar ao presídio de maneira alguma, salvo se cometer novo crime. Certo. Agora, a legislação exige uma série de pré-requisitos ou de requisitos para se conceder o saidão ou o indulto. Quais são esses pré-requisitos? Com certeza. O preso, ele tem que demonstrar ao juízo da execução, ao diretor do presídio e a todo o sistema
que ele está com a intenção de se ressocializar. O preso tem que ter um bom comportamento. Então, presos que venham cometendo faltas dentro do presídio provavelmente não serão agraciados com essa saída temporária, tampouco com o indulto. Presos que cometem falta grave, eles perdem essa condição. E existem análises sobre as condições que o preso tem que estar para receber o benefício. Então, um preso que comete um crime comum, ele tem que ter cumprido 1/6 da pena para ele conseguir essa graça que é poder sair da situação prisional e visitar a família ou ir a um curso profissionalizante. Ao preso reincidente já é outro cálculo, de 1/4 da pena sendo cumprida, considerando, de novo, que essa pena ela já está sendo cumprida em regime semiaberto. Ao preso por crime hediondo, o cálculo já é diferente. Então, em primeira situação, ele tem que ter cumprido 40% da sua pena, já está em regime semiaberto. E se ele for um reincidente em crime hediondo, ele já tem que ter cumprido 60% da sua pena, para que ele possa ter a confiança do poder público em autorizar ele a ir para a rua sem necessariamente estar sendo monitorado pela justiça ou pelo sistema prisional. Quais os objetivos do Estado em conceder esses benefícios, doutor? É interessante a gente lembrar que a pena, a sentença que dá a pena, ela não busca uma vingança para que a vítima se agrade. Se a vítima for o poder público, a pena não busca uma vingança do poder público ao apenado. Tal como no caso do homicídio, a pena não busca esse condão de vingativo, porque nós aderimos a um pacto, o contrato social, ao Estado Democrático de Direito e entregamos a nossa força para o Estado. Entregamos o nosso direito de vingança, abrimos mão. E o Estado não tem esse interesse. Então, uma vez que a pena não implica nesse raciocínio vingativo, o que a pena quer? Ressocializar o preso. A pena quer, o Estado quer, o poder público quer que a punição seja bastante para que o preso volte à sociedade e não volte a cometer crimes. Então, o objetivo maior da saída temporária é proporcionar ao preso a oportunidade de estar no convívio social novamente e retornar ao presídio conforme foi combinado. Estar no convívio social novamente e não cometer novos delitos. Assim, causando uma sensação de segurança para a sociedade, de que aquele apenado está se ressocializando, causando uma sensação de segurança para o sistema prisional e causando uma sensação de segurança lá na vara de execuções e para o próprio apenado, de que ele vai poder regressar e estar com sua família, para a própria família, de que ele vai regressar e como já teve várias saídas em que ele não cometeu outro crime, voltou para o presídio conforme combinado, essa sensação de segurança, ela vai permear a todos para que esse preso vá se ressocializando e, em seguida, ele vai poder ter a sua liberdade condicional, ele vai poder ter o seu regime aberto, deferido, com todos os entes do sistema tendo confiança de que aquele preso não vai voltar a delinquir. Caso o preso não retorne, o detento não retorne ao presídio, quais são as penalidades? Bom, conforme a gente conversou, ao preso é confiado que ele, estando em regime semiaberto, vai sair, vai cumprir o objetivo e vai regressar. Essa confiança, é claro, que o Estado, quando concede ao preso, ele prevê penalidades se ele, porventura, venha a descumprir. Importante ressaltar que, nesse caso, se o preso não retornar ao presídio, mas, todavia, por um fortuito ou força maior, ele vai poder se justificar, o juiz vai verificar
se aquela situação de justificativa é real, e ele pode não voltar no dia combinado e também não ser punido nessas hipóteses que eu te falei. Todavia, se ele não regressar e não houver uma justificativa plausível, ou nem justificativa houver, ele vai ser declarado foragido. E, se voltar espontaneamente, ele já corre um sério risco, e essa é a prática, de ter a regressão do seu regime. Conforme nós falamos, o regime do preso que recebe esse benefício é o semiaberto. Então, esse apenado, ao não regressar para o sistema prisional, ele certamente vai ter a regressão do seu regime semiaberto para o regime fechado. Porque a ele foi confiada a saída. Descumprindo a saída, a regressão do regime influencia no cálculo da pena para a liberdade condicional ser concedida a ele futuramente. E ele também pode ter um atraso na data que vai ser concedido o regime aberto a ele. Então, realmente, ao apenado, não vale a pena ele não voltar ao presídio. Vale a pena ele agir conforme foi confiado que ele vai agir. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.